Muito bem, Floquinhos. Falou de anabolizante, você vem. Cachorrinho branquinho, igual um estanozolol. Pessoal, top 6 melhores esteroides anabolizantes, né, dos fisiculturistas. E aqui, lembrando que não é, tá, um ranking do mais forte para o mais fraco, do mais fraco para o mais forte, não. São os esteroides que os fisiculturistas mais curtem utilizar, numa ordem hierárquica aqui crescente, e cada um tem um porquê. Então muito se fala de trembolona, mas a trembolona não é a favorita dos fisiculturistas. Inclusive, palavras de um amigo meu fisiculturista da Growth Suplements, ele falou, cara, trembolona eu não uso, e ele é pró. Então você vai entender por que ele diz isso. Já começa esse vídeo clicando no gostei, se inscrevendo no canal, pois o nosso número 6 é a oxandrolona. Aí você vai dizer, poxa, Leandrão, oxandrolona os fisiculturistas gostam bastante, e a Masteron e a Primobolan? Pessoal, o que acontece é que a Masteron e a Primobolan têm uma usabilidade muito grande no fisiculturismo, é verdade. Só que a oxandrolona tem uma preferência porque a Primobolan e a Masteron, elas são mais falsificadas. A oxandrolona se consegue encontrar com um nível de confiança maior. Você consegue manipular num laboratório bacana, com uma receita médica, mesmo nos undergrounds, tem um nível de confiança maior. Masteron, Primobolan, como o preço sobe muito e é um sal que tem muitos tipos de qualidade, às vezes pode acontecer uma fraude, uma subdosagem. Então, Masteron e Primobolan são muito utilizados, o pessoal gosta muito. Só que a oxandrolona ficou na 6ª posição por confiança, tá? Então, tem perfil da oxandrolona, tem de todos aqui no canal. Então, lembra sempre de procurar Leandro Twin, mais tema, se você tiver alguma dúvida. Esteroide número 5. Um excelente esteroide, extremamente potente, construtor de volume. Muitos vão pensar que é o Hemogenin. Não. É o Dianabol. Miligrama por miligrama, o Dianabol é mais anabólico do que o próprio Hemogenin. O Hemogenin causa uma retenção de líquido muito grande, sobe a pressão arterial consideravelmente, é bastante tóxica. Então, é um excelente esteroide? É. Por que você está citando Primobolan, Masteron e Hemogenin se eles não estão na lista? Porque cabe menção honrosa, porque cabe explicações de preferências, tá? Então por isso que eu estou citando. E aí, o Hemogenin lembra um pouco o efeito do Dianabol. Só que a metandrostenolona, ou Dianabol, que é a mesma coisa, você vai ter uma potência muito grande, com um grau de toxicidade alto, mas ainda assim menor do que do Hemogenin. Causa retenção de líquido, mas nem tanto. Então você tem um grande poder anabólico, com um custo muito barato e sem perder tanto a linha. Mas se está em off, né, reter líquido não é um grande problema. Mais ou menos, porque dependendo do off que você está fazendo, está buscando um detalhamento muscular específico, se você causa uma retenção, você começa a perder essa visão. Então, no caso de um fisiculturista, ele pode perder o parâmetro e falar, pô, mas eu não consigo mais avaliar os cortes do meu quadríceps, porque está com muita água, e eu estava querendo focar em determinada região. Então, o Dianabol, que tem um poder anabólico gigante, acaba que tem uma preferência maior. Ah, agora, claro, se eu ganhasse R$10 para cada vez que eu escuto um aluno meu perguntar sobre trembolona, veja só, eu estaria rico. Mas você pode procurar no YouTube o perfil sobre a trembolona, mas com certeza ela é favorita. Mas você vê que ela está na posição número 4. Então, mas por que, Leandrão? Porque a trembolona, né, como eu disse desse amigo meu atleta, não sei se eu posso falar o nome dele ou não, depois eu pergunto para ele escrever nos comentários qualquer coisa. O que acontece, pessoal, é que a trembolona ela tem colaterais muito fortes para a cabeça. E aí, o atleta que já tem uma rotina pesada, que normalmente o atleta, é difícil ele viver só de patrocínio. Então ele tem que trabalhar, mesmo que seja dando consultorias na sua casa, é um trabalho mental e que eu posso garantir para vocês, quando você faz bem feito, exige bem. A trembolona pode ferrar a vida social dele, a vida profissional dele. Aí você soma isso com o carbo baixo. Então, sabe, você soma isso com outros hormônios, aí você fica nervoso, e é uma droga neurodegenerativa, então o pessoal já fica meio assim. Então ela é muito agressora. E o fisiculturista, ele é o cara que entende que é um trabalho de longo prazo. Se você ser fisiculturista por 2 anos, você nunca vai ser campeão, digo de um campeonato de ponta. Você tem que ser fisiculturista há 20 anos. Agora, para você ser 20 anos de fisiculturista tomando hormônios, não é enchendo de trembolona
que você vai conseguir essa longevidade. Então muito se pensa, quando você fala de um atleta, é o treinar sempre. Uma dose talvez trabalhar um pouco menor, né? Eu conheço fisiculturista, eu também não posso falar o nome dele, mas se vocês sabem quem que é, com certeza. E ele toma uma dose muito pequena, tá? Muito pequena. Então assim, aí vem ali e fala, o cara é 13 mesmo. Não, tudo bem, mas a dose que o cara toma é menor do que alguns caras estão fazendo ciclo. E você olha e você fala, ué, caramba, eu não fiz nenhuma alusão a ninguém, tá? Que fique claro. Mas vocês pensam às vezes de fazer um ciclo tão forte, tem gente que está fazendo o ciclo mais forte que de atleta. Então a trembolona tem esse pequeno problema. Uma outra coisa também que a trembolona causa, pessoal, é que ela acelera muito o metabolismo. Ela queima muito carboidrato. E às vezes, o fisiculturista em off, ele evita a trembolona, porque a trembolona não vai gerar anabolismo nele. Você vai dizer, não, mas não tem como, Leandrão. Tem, porque acelera tanto o metabolismo, que ele tem que comer tanta comida, que se torna inviável ter a trembolona no ciclo. Ele não vai dar conta de comer tudo aquilo. Então a trembolona pode ser evitada. Vamos entrar no nosso top 3. E no número 3, nós temos a boldenona. Você vai dizer, mas por que a boldenona o pessoal gosta tanto? Bom, tem alguns princípios aqui, pessoal. O poder anabólico dela não é tão grande, só que a toxicidade dela para o organismo também não. Ou seja, grandes doses são toleradas por grandes tempos. E isso é muito legal. Claro, se você pensa em performance, deixando a saúde um pouquinho de lado. A trembolona aromatiza muito pouco, então mesmo doses assim de 1 grama por semana, a tendência a ter ginecomastia no indivíduo que tem uma capacidade para receber isso não é muito grande. Então a boldenona você consegue explorar muito com ela. Outra coisa também é que ela não é um 17-alfa-quelado. Quer dizer, o que é uma droga 17-alfa-quelada, 17-AA? É uma droga que tem metabolismo hepático. Então, por exemplo, eu dificilmente vou consumir hemogenin por 3 meses, dianabol por 3 meses, em dose grande, tá, gente? Agora, uma boldenona por 3 meses, para o fígado ele já não sofre tanto. Então acaba que fica mais interessante você optar pelas drogas que não são 17-alfa-quelatos. Piora do colesterol tem, mas não tanto, igual de um stanazolol, por exemplo. Então, novamente, é uma opção bem bacana. Pessoal, agora voltando um pouquinho, né? Vamos voltar um pouquinho. Como é que eu ganho massa muscular em primórdios? Em primórdios. Quais são as 2 coisas que eu preciso para ganhar massa muscular? Eu preciso treinar pesado e eu preciso comer. Beleza. Sem comida não vai, sem treinar pesado não vai. Então, não é mesmo, Floquinhos? Falei de comida, você já, no caso, já aparece mesmo. O cachorro produzidor de boldenona automática, né, Floquinhos? Nem tem mais testosterona, até porque foi castrado. Deve fabricar só boldenona, porque tudo que cai no chão você come. Um pouquinho mais de carinho, né? Então, pessoal, a boldenona, ela abre o apetite. E abrindo o apetite, o fisiculturista consegue comer mais. Então, é um excelente esteroide anabolizante, também por isso. No off, a boldenona é fantástica. O corpo tolera doses altas, aumenta seu apetite, e aí você tem uma excelente droga para um ciclo. O nosso número 2, pessoal, depois da boldenona, vai ser o quê? O que eu falei que são os princípios básicos de treinamento, Floquinhos? É o treinamento e a dieta. Qual esteroide faz a gente treinar pesado? Você vai dizer todos. Agora, claro, qual esteroide faz você treinar pesado com segurança, com qualidade, com conforto articular? A nandrolona, a DECA. Portanto, ela fica no número 2 e também ela tem essas capacidades da boldenona. Pequenos gurus, para não falar gigantescos, né? Sempre consideram a DECA um esteroide muito saudável, tá, pessoal? Saudável não quer dizer exatamente que você vai tomar e ter mais saúde, mas é que a DECA melhora a densidade mineral óssea, melhora a imunidade, não é um 17-alfa-quelato, então não estraga tanto o colesterol, é tolerado em doses altas por longas semanas. Então, assim como a boldenona, a DECA está ali também. Claro, ela causa mais retenção de líquidos, é verdade, porém, ela causa um conforto articular muito grande. E esse conforto articular muito grande faz a gente treinar mais pesado. Logo, a DECA vem em segundo lugar. Agora, em primeiro lugar, meu amiguinho Floquinhos, a gente falou já do senhor. Você vai me perdoar por isso, tá? Porque o número 1 é justamente o que você não tem, porque você foi castrado, mas
mas dizem que é para o seu bem, né? Então, se é para o seu bem, eu fiz. O número 1, pessoal, vai ser a própria testosterona. Então a testosterona é um hormônio que já é natural do corpo do homem. Logo, é um esteroide que, numa dosagem que o seu corpo produziria, não vai causar colateral, que é o tal da TRT. Obviamente o fisiculturista não vai pensar em fazer TRT, senão ele ficaria natural. Ele quer performance, vai usar uma dose grande. Porém é uma dose muito bem tolerada, é óbvio que tem colaterais e tal, mas você consegue brincar com altos e baixos, e nos momentos que você tira todos os esteroides para limpar o seu corpo e joga uma dose mais baixa de testosterona, você consegue segurar os ganhos e fazer uma manutenção da saúde. Então, basicamente falando, qualquer atleta, ele vai usar testosterona basicamente, tá? Basicamente. Tem algumas coisas que a gente tem que considerar aqui. O ano inteiro. Então ele joga doses altas com outros esteroides, depois doses baixas para fazer uma ponte. Então com certeza o esteroide mais preferido de todos. O que você não tiraria? Que pode tirar? Você só pode manter um esteroide. Com certeza vão escolher a testosterona. Essa lista aqui, pessoal, é uma lista muito mais prática do que científica. Que fique claro, como eu disse, não é por razão anabólica, por peso molecular, por quantos carbono, não, é uma coisa que você troca ideia com os fisiculturistas e você entende mais ou menos que é essa linha que eu coloquei aqui. Quando a gente fala, pessoal, de protocolos competitivos, a gente sempre pensa em não fazer ciclo ITPC, tá? Ciclo ITPC não é para quem quer competir. Para quem quer competir é o famoso Blast Cruise. E eu já fiz um vídeo sobre Blast e Cruise, então eu vou deixar você com esse vídeo para você entender o que é este protocolo competitivo.